Fala pessoal, chegamos na sexta aula do curso de Introdução à Astrologia. Como eu falei na última aula, eu tô achando que esse curso não é tanto introdução assim, porque já tem vários temas assim, um pouco complexos assim da astrologia, sabe? Mas eu acredito que mesmo assim, pela minha explicação, vocês vão conseguir assimilar. Bom, essa é a sexta aula, estamos começando a entrar na reta final. A primeira aula foi o que é a astrologia, para que ela serve, tipos de mapa astral. A segunda, signos, elementos e planetas. A terceira, casas astrológicas e aspectos. A quarta, planetas regentes das casas e signos. A quinta foi trânsitos astrológicos e horóscopos. E a sexta vai ser agora astrologia como filosofia de vida. Olha, essa aula ela é muito interessante. Por quê? Porque eu vou explicar para vocês o porquê que a astrologia como filosofia de vida é algo que, assim, todo mundo deveria ter, sabe? Porque quando você usa a astrologia como uma filosofia de vida, muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar. Principalmente em relação à questão do autoconhecimento, do autoentendimento, da sincronicidade com eventos externos, sincronicidade com eventos internos. Então tudo isso vai ser bastante interessante, sabe? Bom, em relação à questão da astrologia como filosofia de vida, você vai utilizar o conhecimento dos astros como forma de você entender o que está acontecendo à sua volta e entender o que ocorre com você internamente. A astrologia não é um conhecimento limitante, mas ela consegue esclarecer onde você possui algumas limitações. Por quê? Porque vão ter locais, vão ter espaços que inevitavelmente você vai se deparar com alguma limitação, sabe? Ninguém consegue fazer tudo o que quer, da maneira como projeta que devesse ser, né? E a astrologia, ela vai te mostrar que em determinados aspectos você não pode ultrapassar certos limites. Seja para o seu bem-estar, seja para a sua saúde mental, para a sua saúde emocional, seja algum limite físico que você não pode ultrapassar, seja algum limite da saúde que você não pode ultrapassar porque vai afetar o seu campo físico. Então tudo isso é interessante de ser analisado e de ser pensado mesmo em si. A astrologia como filosofia de vida, ela vai trazer um entendimento sobre a questão daquilo que você vai realizar, né? E de alguns objetivos também. Então, quais são os tópicos que eu separei para poder explicar para vocês? A gente tem o mapa astral, que é os talentos, os potenciais e as promessas. Separei o tópico de olhão no céu, que é para poder sincronizar com eventos terrestres. O tópico de movimento, movimentos internos e externos. E movimentos de cautela, como evitar problemas estrategicamente com a astrologia. Falando do mapa astral, já é um tema que a gente debateu na primeira aula, a gente já conversou bastante sobre esse assunto, para poder falar que o mapa astrológico ele funciona como um mapa de talentos, de potenciais, né, e mais do que isso, de promessas. Ou seja, o mapa astral é um mapa de promessas, onde determinadas energias vão fluir e onde você pode chegar com aquele mapa, né? Até onde você pode chegar, o que é possível realizar com aquele mapa astral, né? O que é possível extrair de mais benéfico, de mais positivo do universo com base no seu mapa astrológico. Então isso é um conhecimento muito interessante de vocês adquirirem e entender quando vocês vão analisar o mapa astral. Então, quando você usa o mapa astrológico como filosofia de vida, a primeira coisa que é importante de pensar, a astrologia, existe algumas separações, né? Algumas pessoas vão ter um contato ali com signos, depois elas vão ver, eu acho que eu gosto mais de signo do que eu imagino. E aí elas vão puxando, o ascendente, a lua, Mercúrio, Vênus, o que é cada um. Até chegar um momento que ela vai para um astrólogo, o astrólogo vai interpretar, ou ela vai começar a pesquisar. Aquela pesquisa incessante que a pessoa começa. O que é o Sol na casa 3, o que é a Lua na casa 12, o que é Mercúrio na casa 2, o que é Júpiter na casa 10, o que é Saturno na casa 11. A pessoa ela vai investigar tudo isso, sabe? E aí ela começa a pesquisar e começa a ver, nossa, isso realmente faz bastante sentido. Nossa, isso realmente é uma coisa que tem uma sincronicidade muito grande comigo. E aí você vai começar a identificar
Quando eu comecei a estudar astrologia, eu comecei a perceber muitas características do signo de Gêmeos, porque eu sou leonino, meu ascendente é no signo de Gêmeos, então eu comecei a perceber características de Gêmeos muito fortes em mim: comunicação, espontaneidade, versatilidade, adaptabilidade, inclinação a viagens. Como eu já falei no outro vídeo, eu sou um mochileiro, já fiz vários mochilões, ainda quero fazer outros. Então são algumas coisas interessantes de serem analisadas. Agora, comecei a entender minha natureza, comecei a entender meus defeitos, que eu poderia ser disperso, que eu poderia não aprofundar em determinados assuntos, que eu poderia ter um comportamento um pouco egóico em alguns momentos também. Percebi que eu poderia ter uma inclinação à superficialidade. Então, assim, foram poucos assuntos que de fato eu peguei e aprofundei, né? Astrologia foi um deles, espiritualidade foi um deles, misticismo foi um deles, magia foi um deles, mas alguns outros assuntos eu realmente passei por cima, tenho uma breve noção e também não faço questão de aprofundar. Só que assim, quando você começa a entender a questão astrológica do mapa astral, vai ficar mais fácil para você poder tentar entender quais são os seus defeitos e quais são as suas potencialidades. As suas potencialidades são aqueles potenciais natos que você possui, que existem em você e que você pode desenvolver ele na área que você for atuar, seja profissionalmente, seja pessoalmente, seja algum projeto, alguma coisa que você for fazer. E os defeitos, os aspectos de conflito é o que você deve evitar. Só que aí entra uma questão muito interessante. Conflitos, em determinados momentos é interessante de você evitar eles para não te gerar maiores problemas, maior dor de cabeça. Só que em outros momentos o conflito ele vai ser extremamente essencial para que você consiga resolver uma situação. Sem conflito pode não haver mudanças. Então os aspectos conflitantes no seu mapa são aspectos que vão te pressionar até a última gota, até o seu extremo, para você poder superar aquela dificuldade. E mesmo depois que você supere, pode acontecer no decorrer da sua vida aquela situação ela voltar mais de uma vez para poder ver se você realmente conseguiu concluir aquele aprendizado. Olha que loucura! Pois a astrologia faz isso com você. Então assim, os aspectos de quadratura, que foram aspectos que eu falei anteriormente aqui nesse curso, né? Eu já falei sobre os aspectos astrológicos: conjunção, oposição, quadratura, trígono, sextil. Já falei sobre isso. Agora, o que você vai precisar analisar? Que esses aspectos desafiadores é o que você precisa superar. É o problema, é alguma pendência que você possui. Os planetas no seu mapa não estão dialogando bem e vão mostrar um conflito naquela área. Então a gente começa a perceber, e se uma pessoa tiver Mercúrio em quadratura com Saturno? Veja bem, essa pessoa, a superficialidade não vai ser um bom caminho para ela. Porque Saturno vai exigir comprometimento naquilo que ela fala, naquilo que ela diz. Provavelmente essa pessoa vai ser muito responsabilizada, de maneira muito mais enfática no decorrer da vida, pelas coisas que ela diz. Porque aquilo que ela diz pode ser, às vezes ela está falando uma coisa e aquilo que ela está falando vai gerar um problema para ela e ela vai precisar resolver. Entende? Então são algumas coisas importantes de serem analisadas. Agora, existem alguns aspectos, né, que você vai analisando. E existe um mundo de aspectos desafiadores que a pessoa vai perceber. Agora, uma pessoa que, por exemplo, ela tem Marte em conjunção com Plutão. Esse exemplo ele é muito bom. Porque um Marte em conjunção com Plutão vai ser um posicionamento que a pessoa ou ela transforma, ou ela se transforma mentalmente, psicologicamente, ou ela emocionalmente, ou ela está fadada a ter comportamentos autodestrutivos para si e destrutivos para a pessoa à volta dela. Pois é, falamos de Marte e de Plutão. Marte na astrologia tradicional é considerado pequeno maléfico. Ele é um planeta maléfico. Ele traz algumas coisas ruins quando ele está posicionado de determinada maneira no mapa astral. E aí você ainda junta com Plutão. Vocês imaginam o que vai acontecer no mapa de uma pessoa que tem um posicionamento desse, se ela não conseguir fazer as transformações? Haja terapia. Mas além da terapia, a pessoa ela tem que compreender. Olha,
Eu preciso fazer um detox emocional, eu preciso entender as minhas emoções, eu preciso entender o meu psicológico, porque senão eu vou me autodestruir e vou destruir as pessoas que estão à minha volta. E aí quando a pessoa ela entende isso, ela vira uma chave. Ela vira uma chave e ela começa a perceber o que ela precisa fazer para evitar problema, para evitar conturbação, para evitar qualquer coisa problemática que possa surgir na vida dela. Então, o mapa astral, inclusive, ele pode mostrar potenciais destrutivos. Existem energias destrutivas em todo ser humano. Agora, como ele vai canalizar isso, aí é uma outra questão. E se ele vai querer se transformar, ou se ele vai querer se autodestruir. Entende? Então são algumas coisas que a pessoa precisa ir entendendo, sabe? Para ela poder ir assimilando bem essas informações. Agora, o mapa vai mostrar tudo isso. E aí você me diz uma coisa. Existe uma pessoa que possui um Saturno na casa 10. Saturno é o astro do comprometimento, da responsabilidade, da delimitação de até onde você pode ir. E aí essa pessoa, ela quer viver uma vida assim. Saturno na casa 10 vai falar muito dessa responsabilidade social, daquilo que a pessoa precisa assumir como responsabilidade e que ela não pode fugir, porque a sociedade e a vida dela sempre vai exigir uma postura mais rígida dela. E ela vai precisar passar essa imagem social de pessoa mais séria. Às vezes ela não vai nem passar essa imagem. Às vezes, inevitavelmente, as pessoas vão olhar para ela e vão ver ela como uma pessoa de referência, uma pessoa mais séria. E aí essa pessoa, ela tem alguma outra coisa no mapa dela que mostra que ela quer ser volátil, que ela quer ser desapegada, que ela quer ser good vibes. E aí tem lá um Saturno cravado na casa 10 mostrando que a sociedade exige dela uma responsabilidade. Aí entra uma questão. Se eu for falar desse tema sobre viés político e social, entra alguns questionamentos. Será que até qual ponto a gente tem que se adaptar a alguma norma ou alguma convicção social para a gente poder se adaptar e ser aceito? Só que aí a astrologia mostra e fala, essa pessoa tem algum trabalho para ser feito socialmente. E aí? Então a astrologia ela não é determinista, mas ela mostra onde você tem que atuar. Ou pelo menos aonde você tem que estar mais centrado. E aí essa pessoa com Saturno na 10 traz essa energia, traz essa atmosfera, você começa a perceber essas coisas. Agora, um outro ponto que é importante pensar é o segundo tópico, que é o olhando para o céu. Sincronizar com eventos terrestres. Na última aula a gente falou sobre os trânsitos, né? Foi a última aula, né? A aula 5. A gente falou sobre os trânsitos astrológicos e falamos sobre sincronizar com eventos terrestres, né? Então você vai olhar para o céu e vai perceber, olha, eu estou passando por um trânsito de Mercúrio, talvez é interessante eu voltar a estudar alguma coisa. Olha, eu estou passando por um trânsito de Júpiter, será que eu preciso me conectar com a minha fé, com a minha espiritualidade? Ou será que eu preciso voltar para algum estudo acadêmico, ou preciso voltar para algum campo mais científico, né? Então são coisas que precisam ser analisadas. A gente tem o terceiro tópico, que é o tópico do movimento interno e externo, porque os planetas eles vão regular o seu mental, o seu emocional, então você vai perceber essas mudanças acontecendo tanto a nível interno, quanto mudanças acontecendo a nível externo, tá? Então vão ter mudanças que elas são a nível externo também. A nível interno é muito interessante porque os planetas eles podem desencadear várias situações internamente. Você pode começar a perceber as coisas de uma outra maneira. Você pode começar a fazer uma interpretação de uma outra forma na sua vida. Você pode começar a pensar as coisas sob uma outra perspectiva, sob um outro viés, sobre uma outra análise que você vai fazer. Ou os astros podem desencadear algum evento externo na sua vida, alguma circunstância externa que ela vai afetar o seu emocional, vai afetar o seu psicológico e vai desencadear alguma coisa psicológica em você que vai ser exatamente o ponto da mudança daquilo que você precisa passar. Então são coisas importantes de serem analisadas. Entende? Então só aí você começa a perceber como as coisas elas são sincronizadas nesse sentido. Agora, a gente tem, né, o movimento dos astros, movimentos internos e externos, a gente tem também a questão dos momentos de cautela. Olha, os momentos de cautela,
é um tópico interessante. Por quê? Porque tem momentos na sua vida, quando os planetas estiverem em trânsito, fazendo quadratura, conjunção, oposição, ou até trígono, dependendo do aspecto, porque um trígono, embora seja um aspecto considerado positivo na astrologia, ele também pode facilitar a entrada sua em alguma coisa ruim. É um aspecto que flui, mas dependendo de onde isso flui, isso pode ser ruim também. Por exemplo, uma pessoa que tem vários trígonos de peixes com a casa 12, com Netuno, ela pode tanto ter uma facilidade com a espiritualidade, as coisas fluem nesse sentido, quanto ela pode ter uma inclinação a drogas, a alcoolismo. E aí, como é que ela vai passar por isso, sendo que o tempo todo ela tem uma inclinação muito forte para ir por esses caminhos? Entende? Só que da mesma forma como tem esse aspecto, a gente tem os momentos de cautela, porque você vai evitar problemas estrategicamente com a astrologia. Então, assim, o que ocorre? Você vai evitar ir por um caminho, ir por uma direção, vai evitar tomar decisão em um momento ruim. Por exemplo, eu atendi uma cliente recentemente que eu analisei os trânsitos astrológicos dela e ela estava com a casa 2 ativada no signo de peixes. Ela tem acidente em aquário, né? Casa 2 dela tá no signo de peixes. E ela tava com vários trânsitos no signo de peixes. Eu falei, olha, e ela é advogada, mexe com contratos. Falei, olha, cuidado com contratos, cuidado com essas coisas. Porque você tá passando por trânsito da casa 2. Não é interessante você mexer com dinheiro, não é interessante você mexer com nada disso. Porque peixes e dinheiro é uma combinação não muito boa, né? Falando puramente em si. Pode haver equívocos, pode haver misturas de coisas, pode haver coisas indefinidas. Então é como se a pessoa precisasse, como se ela precisasse ter um entendimento em relação a isso, sabe? Então são coisas importantes de vocês já irem analisando desde então. Agora, a pessoa, por exemplo, ela vai resolver uma situação na vida dela. Por exemplo, ela quer... Um exemplo muito interessante. A pessoa, uma mulher assim, tá passando um conflito de relacionamento. E aí ela tá percebendo que existe um conflito no relacionamento dela e ela vira pra você e pergunta, vira pro astrólogo e pergunta: será que eu devo resolver isso agora? O astrólogo abre o mapa. Aí tem lá, ela tem Lua no signo de Áries, que tá fazendo quadratura com Marte no signo de Câncer. Aspectos desafiadores, quadratura e Câncer, Áries, não é uma combinação muito boa. A gente está falando de um signo impulsivo e de um signo emotivo. A gente está falando de um signo que age pelo instinto, enquanto outro signo que está trabalhando com o emocional. Pode haver explosões emocionais, então você vai falar com essa pessoa que não é o momento para ela resolver aquela pendência que ela gostaria. Espera pelo menos o trânsito de Marte passar, sair, porque senão você pode ter explosões emocionais, pode falar coisas que você não gostaria de falar e depois ficar ressentido por conta disso e depois ter algum problema maior. Então, esse momento de cautela são algumas coisas que dá para poder perceber. Fora isso, a astrologia como filosofia de vida vai te favorecer a entender a questão de amor, né? A gente vai analisar a Vênus e a Lua. A Vênus é o planeta principal, então a gente começa a perceber que ela vai trazer aspectos relacionados com o relacionamento, com a parceria, com o cônjuge, né? E a Lua é como você vai nutrir, a Lua vai ser a energia de manutenção, vai ser onde um relacionamento pode ser reajustado para ele dar mais certo. Então, são coisas interessantes de serem pensadas. A gente tem a astrologia de carreira, casa 2, casa 6 e casa 10. Trânsitos nessa casa vai indicar dinheiro, trabalho cotidiano ou manutenção da carreira. Astrologias e propósitos, porque você pode encontrar um propósito de vida através da astrologia, entendendo como o seu mapa funciona e onde você pode ter mais satisfação. Quanto mais alinhado você estiver com seu mapa astral, mais feliz você vai ser, mais de acordo as coisas vão fluir na sua vida e mais satisfeito você vai ficar, tá? Então é importante perceber esses tópicos. Bom, essa foi a 6ª aula de astrologia como filosofia de vida para evitar problemas, movimento dos astros interno e externo, olhando o céu, sincronizar com eventos terrestres e mapa astral, talentos, potenciais e promessas. A gente vai ter uma aula só para falar de astrologia e amor, outra aula só para falar de astrologia e carreira. Inclusive, falando de astrologia e carreira, eu tenho o curso de astrologia e sucesso profissional, que é um curso só de astrologia para trabalho, para quem quer entender as vocações, entender o que precisa para desenvolver a própria carreira, e ele está no link aqui desse vídeo. Você pode estar clicando e pode estar indo direto para a página para vocês poderem saber como que esse curso funciona, beleza?
E no mais é isso. Muito obrigado por todos vocês que estão assistindo. A gente vai se falando. Quem quiser fazer uma pastoral, entre em contato. Quem quiser fazer leitura de tarô, entre em contato também. E é isso. Abraços, beijos e ó, até mais.